Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lemuel Diniz, responsável pela disciplina Teoria da Literatura 3, e hoje vamos iniciar o módulo 1, o gênero dramático, começando pela sua primeira unidade, que tem por título Elementos Fundamentais do Texto Dramático. Pessoal, vamos começar essa exposição explicando a origem do teatro, certo? O teatro, ele tem uma origem ocidental, que faz alusão diretamente à Grécia Antiga, no século IV antes de Cristo, exatamente, que surgiu, né, essa forma de expressão artística que se apoia principalmente no texto escrito. Inclusive, os teóricos dizem que o teatro é geralmente entendido como uma forma de arte que tem como base um texto. E a questão não é somente um texto, né? O teatro ele se vale principalmente de diálogos. E esses diálogos, né, logicamente, eles são lidos e decorados pelos atores anteriormente à apresentação da peça. Feita essa explanação inicial, vamos conversar um pouco mais sobre o texto, né? O estudioso Salvatore de Onofrio nos explica que o texto é o elemento propriamente literário que o autor, ou seja, o dramaturgo, né, o autor, o escritor da peça, compõe com o fim de ser representado perante um público. Então, essa fala do Salvatore de Onofrio nos faz pensar na teoria do Antônio Cândido, nosso principal estudioso e teórico da literatura brasileira e também da literatura como um todo, que ele menciona a existência de um tripé que permeia a fruição do objeto literário, que eu estou me referindo ao tripé, né, ao triângulo autor, obra e público. O estudioso Antônio Cândido nos explica que esses três elementos estão sempre interagindo entre si. E a gente vê novamente, né, essa aplicação dessa teoria aqui nessa exposição que estamos falando do teatro, já que nós precisamos ter o texto, nós precisamos ter o público e nós precisamos ter o autor do texto, ou seja, o dramaturgo, aquele sujeito que vai escrever a peça. Na sequência, pessoal, ainda dentro dessa valorização do texto nos estudos sobre o teatro, nós precisamos também nos ater ao fato de que o texto literário da peça dramática é, sem dúvida, o elemento mais importante do teatro, porque é somente ele que confere estabilidade à peça. Então, nós podemos, a partir desse slide, fazer um comentário assim mais minucioso acerca da diferença entre o drama, né? E o drama, que na verdade é o texto dramático, né? São sinônimos, e a peça, que é o teatro em si. A gente sabe que o texto dramático é um texto literário, né? E o teatro, né, a peça, ela vai se valer do texto literário, às vezes vai inclusive fazer modificações a partir desse texto literário dramático inicial, e também, né, vão ter outros elementos que não tem no drama escrito, no texto literário dramático escrito, que são os atores, o cenógrafo, o pessoal que trabalha com a sonoplastia, o pessoal responsável pela iluminação. Então, essa é a diferença, né, entre o drama, né, ou seja, o texto literário dramático, e o teatro, que é a peça em si. A peça se vale do texto literário dramático, porém, ela se vale também de outros elementos, né, para fazer a peça acontecer, como o diretor, o cenógrafo, enfim. Na próxima aula, a gente vai entrar nesse assunto com mais detalhes, tá? É que por essa ser a nossa primeira aula, eu já vou pontuando essa diferença, né, que é muito importante para a compreensão dessa disciplina. Então, até agora, né, nós falamos do teatro de uma forma geral, né, de uma forma geral. Porém, a gente sabe, né, que quase toda regra tem exceção. Então, a gente encontra algumas exceções.
em relação ao texto dramático, né? Uma delas é que o texto dramático pode ser concebido, ele pode ser escrito para ser ou para não ser encenado. Então, a gente sabe que a maioria dos textos dramáticos, né, foram escritos, sim, para serem representados num espetáculo teatral. Porém, temos exceções marcantes nesse contexto, como, por exemplo, as tragédias que foram escritas pelo Sêneca, né? Um filósofo grego que viveu do ano 4 antes de Cristo até o ano 65. Então, o Sêneca, ele escreveu algumas peças, alguns textos dramáticos, né? Que eram para serem apenas lidos, não eram para ser encenados, tá? Então, essa é uma exceção no meio de toda essa conjuntura geral que eu vim apresentando até agora. Outra exceção, uma exceção mais contemporânea, que faz referência aí, por exemplo, a menos de 20 anos atrás, né, que é por exemplo, o ano 2006, nós tivemos uma companhia de teatro que se dedicou a representar uma peça que dispensava o uso da palavra falada. Não havia diálogos, não havia conversas, né, entre os atores. A gente viu a crítica considerar o aparecimento desse grupo teatral e a proposição dessa peça como sendo uma grata surpresa, porque veio a trazer um grande interesse do público da época e marcou o seu espaço na história do teatro brasileiro. E para fazer uma menção mais detalhada a essa peça, a proposta, pessoal, é que a peça, né, era encenada pelos atores usando máscaras, né? Usando máscaras. Essas máscaras davam indicação das personagens, né? Assim como os figurinos. E, embora não houvesse diálogos, a gente podia perceber o que estava acontecendo, né? Como estava se dando a interação entre os atores. Então, nós temos, por exemplo, depois vocês podem fazer uma busca no YouTube e apreciar um pouco de fragmentos dessa peça que estão colocados lá. Tem o caso do professor, né? O professor que é tímido, e tem a aluna que é muito estudiosa. E também tem o aluno bagunceiro, o aluno arteiro. Então, nessa parte da peça, o que se verifica é a aluna chamando o professor todo o tempo, né? E ele, por ser muito tímido, tendo dificuldade de lidar com esse chamamento constante da aluna. Ao mesmo tempo, toda hora ele precisa prestar atenção ao aluno arteiro, né? Então ele fica totalmente para lá, para cá, para lá, para cá. A máscara, né, mostra um professor assustado que não sabe como lidar com um contexto como esse, sendo que na peça ele só tem 2 alunos, né? Imagina se a gente fosse pensar se tivessem mais alunos, né? Como ficaria dar conta desse desafio, né? Também há outros personagens nessa peça, como um casal de velhinhos que se encontra na praça, né? E você tem lá o banco e eles com as suas dificuldades de locomoção, tentando interagir, tentando ajudar um ao outro. É uma peça muito interessante. Essa peça fez história, né? Na trajetória do teatro brasileiro. O título dela é Contas Diárias, tá? Que foi encenada inicialmente em 2006, da Companhia do Ator Cômico. É uma peça que você pode apreciar, não precisar... O texto falado, né? A palavra falada realmente fica dispensável na compreensão da mensagem que essa companhia teatral quis trazer ao espectador. Ainda aqui eu tinha notado, né, uma observação do teórico Scheffler, que diz assim: o cenário dessa peça, né, dava indicações do contexto, né, mas também tinha a questão da música colaborando, sublinhando e construindo as imagens. Então, é uma peça que não tem a palavra falada, porém há os sons, né, há o fundo musical. Então, o espectador é privado da palavra falada para poder apreciar melhor a música, né?
e a questão do visual, por meio da criatividade na composição das máscaras de cada personagem. Mais ou menos, essa proposta foi mais ou menos como o que se verifica na questão da pessoa que perde um dos sentidos, né? E acaba tendo os demais sentidos enriquecidos, né? Por meio de uma nova condição física. Bom, indo mais adiante, né, ainda acerca do texto, o texto teatral, do ponto de vista teórico, ele é chamado tecnicamente de script. E um script de uma peça sempre vai ter as ações, né, que elas estão ligadas entre si, elas assim formam o enredo, a trama, né? E as ações, elas são inseridas, né, elas são classificadas no nível fabular, né, por causa da palavra fábula, que a gente vai explicar em seguida. O script de uma peça também tem as personagens, né, que vivem os fatos que acontecem no enredo, e aí, no caso, as personagens estão classificadas no nível atorial, e também temos no script, né, as indicações para o cenário, essas indicações elas estão inseridas, né, estão classificadas como sendo nível descritivo, e as reflexões que os personagens fazem acerca dos fatos que eles estão vivenciando na peça, essas reflexões estão classificadas como sendo nível reflexivo, tá? E então, essas imagens que estão expostas neste slide, né, são inspiradas, são representações daquela peça Hamlet, do Shakespeare, né? Na primeira foto aí, a gente vê uma atriz, né, fazendo o papel do Hamlet, e ela está segurando uma caveira, e essa foto faz alusão a uma parte da peça do Hamlet, em que ele está com a caveira realmente diante de si, né? A outra foto também faz alusão a uma parte da peça em que o Hamlet está refletindo sobre os acontecimentos que ele está vivenciando, a perda do seu pai, como ele vai lidar com as situações provenientes, né, sequenciais à morte do seu pai, que era o rei da Dinamarca. Enfim, eu vou explicar mais detalhadamente adiante, né, essa questão aí do Hamlet, que é uma das principais peças do teatro, e a gente não vai deixar de mencioná-las nessa aula e também um pouco nas demais. Bom, agora que a gente já apresentou os elementos do script, vamos nos ater à questão de cada nível, tá, pessoal? Cada nível. Então, o nível fabular, ele faz alusão, logicamente, à palavra fábula, que você pode compreender de duas maneiras diferentes, tá? Você pode entender a palavra fábula no contexto do teatro. Você pode entender como a estrutura narrativa da história, ou você pode entendê-la como o material anterior à composição da peça, ou seja, a lenda ou o mito do qual o autor se apropria em sua criação. Então, a gente tem, por exemplo, a peça Electra, que faz alusão, né, o nível fabular dessa peça é justamente o mito da Electra, tá? E essa questão da Electra, né, que é uma história que envolve muito a questão da vingança, né, ela foi então absorvida no teatro grego com bastante intensidade. Por quê? O público grego, eles tinham como característica a apreciação de assistir peças, né, que propusessem a representação cênica de mitos já conhecidos, tá? Então, era notório que uma peça como essa iria trazer muito êxito, né, e muito interesse por parte do espectador. E acreditando nisso, verificando isso, os dramaturgos da época, né, o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides, eles propuseram, então, cada um a seu modo, a representação dessa peça. Então, a fábula que estruturou a elaboração dessas peças foi justamente, né, a história mitológica da Electra, uma história de vingança. E então, diante disso, nós tivemos três textos diferenciados, né? Resultaram três peças diferentes. Uma delas se chamava As Coéforas, né, que foi a proposta
a peça construída e proposta pelo Ésquilo, e o Sófocles e o Eurípides também propuseram peças com o mesmo nome dessa personagem mitológica, né? São peças homônimas, né? Ou seja, também tinham o nome de Electra, o título de Electra, né? Então, aqui o estudioso Pasqualati vai resumir essa discussão dizendo o seguinte, que os três dramaturgos, né, o Ésquilo, Sófocles e Eurípides, partem da mesma matéria narrativa, que é a história mitológica da Electra, né? Ou seja, partem do mesmo objeto modelo, do mesmo mito, mas chegam a objetos poéticos diferentes por conta do modo como organizam as ações. Então, quando fala aqui de objetos poéticos, pessoal, porque muitas peças foram escritas em versos, tá? Muitos eram escritos em formato de poema. Então, por isso que está falando aqui, né, que esses três dramaturgos chegaram a objetos poéticos diferentes, né? Pode fazer alusão à peça ter sido escrita em versos, ou tomando o sentido de poesia como um sinônimo de literatura, de um modo geral, tá? O nível atorial vai dizer respeito ao trabalho dos atores, certo? Então, a representação teatral, ela vale pela subjetividade que o ator imprime ao personagem que representa. O que se diz, do ponto de vista dos teóricos, é que um bom ator, ele estuda o texto e ele consegue, né, colocar uma entonação, né, uma entonação verbal que torna o seu personagem marcante no momento da atuação. Então, ele recebe o texto previamente, né, para estudar os diálogos, as suas falas, enfim, e ele, então, consegue, treinando, né, ele consegue, com seu talento, encontrar o tom, né, a tonalidade, a entonação mais adequada na apresentação do seu personagem no dia da apresentação teatral, né, para o seu público. Então, o bom ator é o ator que tem essa capacidade de subjetivação que vai ser adequada ao seu personagem cênico. Então, a fala e os gestos, né, compõem a essência da representação. A arte dramática, ao compor o painel das artes, revela a interioridade do ser personagem, que, além de se manifestar primariamente por meio da voz, o faz também através dos gestos. Tá? Então, aqui a teórica está nos delineando, né, a questão da subjetividade no teatro, ela se vale bastante da questão da voz e a questão dos gestos. Os gestos, pessoal, a gente vai poder estudar um pouco mais no módulo 2, tá? Quando falarmos sobre as propostas teatrais do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. No nível descritivo, nós temos um destaque dos teóricos para a função do cenógrafo, que é aquele sujeito, né, aquele profissional incumbido de montar um cenário que esteja de acordo com o assunto da peça, expressando o momento histórico e a condição social das personagens. E aqui eu trouxe um comentário bem interessante para vocês, né? A respeito de se trabalhar com o cenário, que no teatro clássico, pessoal, não eram permitidas mudanças no cenário. Então, um dramaturgo francês como o Racine, né, que viveu de 1639 a 1699, ele era um dos dramaturgos, né, um dos teatristas que não permitia mudanças no cenário porque ele estava alinhado ao teatro clássico. Então, a ação principal, no caso do Racine, né, não podia acontecer em lugares diferentes. Deveria tudo acontecer no mesmo cenário, né? O que ocorria em outros tempos e em outros lugares não era representado, mas narrado pelas personagens, tá? Então, essa foi a maneira que o Racine encontrou para explicar para o público quando algum acontecimento, algum evento, né, tinha acontecido num outro momento, isso era explicado por meio do diálogo, né, dos diálogos das personagens, porque o cenário não podia mesmo sofrer modificações. E quando chega o romantismo, pessoal, que foi um movimento literário, um movimento
estético, né, que propôs várias mudanças no campo das artes. Então, aí passaram a ser estimuladas mudanças na literatura como um todo, e isso se aplicou ao teatro. Então, com a emergência, com o surgimento do romantismo, o teatro se libertou dos grilhões da estética clássica, né, dessas limitações de cenário que até então eram impostas. E isso veio a enriquecer muito mesmo o trabalho, né, dos teatristas e a recepção do público também. Então, por causa dessas mudanças que surgiram a partir do romantismo, no teatro, né, o que acontece é que, atualmente, existem peças que exigem cenários simultâneos ou múltiplos. E a gente tem, então, a percepção de que no palco, né, a gente pode verificar vários ambientes justapostos ou sobrepostos que são utilizados pelos atores contemporaneamente em momentos diversos, tá? Para trazer um exemplo bem interessante para vocês, eu trago a peça Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, que é considerado o principal dramaturgo brasileiro. E essa peça se caracteriza por ter 3 níveis de ação, que são exatamente realidade, memória e alucinação. E por ter 3 níveis de ação, foi importante, né, se construir 3 cenários sobrepostos. Por conta disso, a gente pode verificar um momento da peça que foi construído da seguinte forma: nós tínhamos a personagem Lúcia, vestida de noiva, que estava prestes a se casar, porém ela tinha, né, perdido a sua irmã Alaide há algum tempo. Então, o que acontece? A ideia do dramaturgo foi que a Alaide, né, a irmã dela, que já estava morta, que já estava em outro plano, entregasse o buquê para a irmã, que estava viva, né, e estava prestes a se casar. Então, diante desse desafio, o Tomás Santa Rosa, que foi um dos principais cenógrafos brasileiros, ele teve a ideia de colocar uma escada, pessoal. Então, havia como se fosse assim o solo do palco, né, normal, aí tinha uma escada de uns 5, 6 degraus, e aí tinha um outro cenário um pouco mais elevado. Nesse cenário mais elevado ficava a atriz que representava a irmã falecida da noiva. Aí vinha a noiva, subia os degraus e recebia da atriz que estava no cenário um pouco mais elevado e recebia o buquê antes do seu casamento. Então, essa foi a ideia do cenógrafo, que foi assim muito muito apreciada, né? Dessa forma que foi possível colocar para interagir uma personagem morta com a personagem viva, tá? E essa montagem a qual estou fazendo referência aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 28 de dezembro de 1943. Antes disso, o Nelson Rodrigues, ele tinha elaborado uma peça que foi representada e foi considerada um fracasso. E mesmo com essa estreia não bem sucedida, ele continuou o seu trabalho de dramaturgo, e a segunda peça dele, que foi a peça Vestido de Noiva, alcançou muito sucesso logo na sua estreia, tá? Então é assim que se tem pensado, né, a questão de trabalhar cenários simultâneos ou cenários múltiplos. Aí vai depender do cenógrafo, né, trabalhar aí essas possibilidades na representação cênica. Quando a gente trata do nível reflexivo, é bem interessante lembrar da peça Hamlet, né, do Shakespeare. A peça Hamlet, que foi publicada em 1603 pelo William Shakespeare, né, um teatrista que viveu de 1564 a 1616. A gente tem na quinta cena do primeiro ato, né,
a gente tem o personagem Hamlet verificando que alguém pode sorrir sempre e ainda assim ser um criminoso. Ele vai então enxergar, né, a possibilidade de o homem, né, do ser humano ser dúbio. E a partir daqui a gente já percebe que há um nível reflexivo, né? A gente tem um personagem que tá fazendo reflexões acerca do comportamento humano, acerca das barbaridades que as pessoas podem vir a cometer, até porque o contexto dessa fala faz alusão à questão de o Hamlet tinha perdido seu pai tinha sido assassinado pelo próprio tio. Então, o Hamlet começa a pensar, né, sobre as barbaridades do ser humano, até onde o ser humano seria capaz de agir de uma forma dúbia, de uma forma maligna, né, e continuar a sua trajetória sem se sentir culpado. Então, aí nessa peça, né, na peça Hamlet, né, nós temos aqui, eu vou ler para vocês um fragmento e vou comentar. Ó mulher pérfida, ó infame, infame, risonho e maldito infame, minha lousa, é conveniente lá anotar que é possível sorrir, sorrir e ser velhaco. Ao menos estou certo de que isto possa acontecer na Dinamarca. Então, essa parte aqui é um fragmento da peça em que o Hamlet descobre que a sua mãe se casou com o assassino do seu pai. O seu pai era o rei da Dinamarca, foi de uma forma traiçoeira assassinado, e a sua mãe, né, a mãe do Hamlet, a esposa da rainha, a própria rainha, a esposa do rei falecido, em pouco tempo se casou com o assassino do seu próprio marido. E então ele vai, nas suas reflexões, né, o Hamlet é um dos personagens mais reflexivos do teatro, e ele vai então pensar como que a minha mãe pôde agir, né, como uma mulher pérfida, né, uma mulher que chega a um nível desses, né. Inclusive essa tela aqui faz uma referência direta a esse momento de decepção do Hamlet para com a sua mãe. Então, os estudiosos dizem que o potencial reflexivo, né, o nível reflexivo dessa peça Hamlet é tão arraigado, é tão profundo, que essa peça é concebida como uma encenação dentro da encenação, né? Até mesmo porque, dentro da história do Hamlet, ele frequenta várias peças teatrais, ele opina no trabalho dos atores, então acaba acontecendo um trabalho aqui metalinguístico, né, de se refletir, né, o Shakespeare, por meio da sua peça Hamlet, ele faz uma reflexão, uma metalinguagem uma reflexão sobre a própria arte teatral. Ele está escrevendo uma peça refletindo sobre o teatro. E aí nós temos, pessoal, o Harold Bloom, que é um estudioso da teoria literária, da literatura inglesa principalmente, ele vai fazer algumas anotações muito importantes, ressaltando o nível reflexivo que se percebe nessa peça Hamlet. Ele vai dizer que o Hamlet é um personagem que é versado em análise de caráter. Ele consegue interagir com os demais personagens e vai, por meio de indagações, de várias perguntas, né, ele vai conhecendo o íntimo das demais personagens. Inclusive, tem uma outra parte da peça em que o Hamlet vai interrogar dois sujeitos que foram incumbidos de fazer a sua segurança. Só que eles foram incumbidos para fazer a segurança do Hamlet pelo seu tio, que havia acabado de assumir o reinado. Então, na verdade, esses dois soldados, né, que acompanhavam o Hamlet, na verdade, estavam ali para espioná-lo, que são o Rosencrantz e o Guildenstern. E aí, então, o que acontece? O Hamlet começa a fazer várias perguntas para eles e vai conseguindo verificar quais eram as reais intenções desses personagens, né? Então, a gente pode ler aqui um fragmento que eu selecionei, né? O Hamlet pergunta quais são as novas, né? Quais são as notícias? E ele tem como resposta: nenhuma, meu senhor, senão que o mundo está se tornando honrado. Aí o Hamlet responde:
é que está próximo o dia do juízo final, mas esta notícia não é verdadeira. Permiti que vos faça perguntas mais detalhadas. Que fizestes a fortuna, meus bons amigos, para que ela vos enviasse a esta prisão? E o Guildenstern responde: prisão, meu senhor? A Dinamarca é uma prisão, diz o Hamlet em seguida. Então, é um personagem, um dos mais reflexivos da literatura universal, e esse método de fazer perguntas para os demais, né, lhe permite, então, descobrir as intenções por trás de cada um. Na história do teatro, né, o Hamlet é uma peça que tem chamado a atenção de outros estudiosos também, como a Cleise Mendes, que no seu livro A Gargalhada de Ulisses, ela vai nos ensinar uma lição bem interessante. Ela vai dizer que no contexto dos estudos aristotélicos, ao tratar sobre as paixões, o Aristóteles propôs a figura de um sujeito que seria chamado, teoricamente, como Eiron, né? Eiron. E esse sujeito, né, o Eiron, é aquele que desconfia de tudo, vê o mundo cinza à sua volta, faz críticas a todos, inclusive a si mesmo. E aí, então, a Cleise Mendes, ao nos ensinar que existe a figura do Eiron na literatura, ela vai dizer, então, que no Hamlet se percebe claramente, né, essa face, né, essa característica Eiron, né? Ela diz assim: a face Eiron de Hamlet é um contraponto cruel para a ingenuidade palavrosa de Polônio ou para o puxa-saquismo mal dissimulado de Rosencrantz e Guildenstern, tá? Como eu disse para vocês no slide anterior, o Rosencrantz e o Guildenstern eram soldados ali para fazer a segurança do Hamlet, só que eles estavam, na verdade, a serviço do novo rei, com o propósito de espionar o Hamlet, né? Então, o Hamlet, por meio do seu aspecto de estar sempre fazendo perguntas, né? E também por ter essa face Eiron, né? De desconfiar de tudo, fazer críticas a todos, inclusive a si mesmo. Então, ele conseguia, né? Descobrir as reais intenções dos demais personagens. Então, nesse contexto, ainda se pode afirmar que o personagem Hamlet possui um notório nível reflexivo, pois, como assíduo frequentador de teatros, conhece as nuances da representação, é poeta e possui muita criatividade. E ao final desse comentário do Harold Bloom, ele vai dizer assim que o príncipe Hamlet é o intelectual dos intelectuais, tá? É um dos personagens mais reflexivos da história da literatura. Então, justamente por esses motivos, é difícil comparar Hamlet a qualquer outra obra literária, devido a essa grandeza que se percebe, né? A gente ainda tem, falando a questão do teatro, a gente também pode deixar anotado o seguinte, né? Que o mesmo texto dramático permite infinitas montagens cênicas, cada uma correspondendo a certa leitura e interpretação do texto. Então, a gente tem, por exemplo, para deixar registrado aqui, né? Temos uma peça que começou a ser encenada no ano passado, intitulada Brás Cubas. Essa peça, ela eu vou apenas mencionar aqui, ela tem a direção de Paulo de Moraes. Então, essa peça Brás Cubas, ela, logicamente, né, ela está fazendo alusão aí àquele romance do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e no livro do Machado de Assis, há alguns comentários, algumas críticas, né, à questão dos políticos da época. E aí, essa peça, né, na encenação dessa peça, o diretor ele vai resgatar essa questão da crítica aos políticos, né, da época e vai inserir críticas aos políticos dos últimos 10 anos, tá? Então, aí a gente pode ter nessa verificação um exemplo de como que o mesmo texto dramático, né, vai permitir várias montagens cênicas, várias releituras, né, privilegiando mais ou menos, né, certos itens, né, certos elementos do texto original. A montagem de um texto dramático configura uma nova enunciação do texto, de modo a dar-lhe outra forma de existência, tá? Então, é possível fazer encenação, releituras, né, de próprias peças teatrais, como também de romances, né? Eu até deixei para vocês um texto, um artigo no cronograma, né,
que vai explicar isso muito bem. Então, apesar dessa constatação, pode-se dizer que um texto pode ser teatralmente bom e literariamente discutível, como as peças do Joaquim Manuel de Macedo, autor daquele romance A Moreninha, e um texto destinado à representação pode ser literariamente bom e teatralmente mal, como certas peças de Machado de Assis, né? Dentre elas aquela peça Lições de Botânica, que possui apenas uma leve intriga, né? Então, por essa peça ter uma intriga leve, né? Ela não fica bem montada, bem consolidada. E no momento da encenação, fica mais difícil ainda de se apreciar, né, um valor aí a esse trabalho. A gente sabe que o Machado de Assis não se destacou, né, como escritor de peças. Ele foi bastante esforçado, né, mas é considerado apenas modesto nesse segmento literário. Bom, e em relação à ação, pessoal, a ação é o elemento fundamental do texto dramático, né? Tudo mais se organiza a partir de e em torno dele. A ação é o elemento fundamental do texto dramático. Imagina você assistir uma peça sem ação, né? Realmente vai dar sono, vai cansar, não vai prender a sua atenção. Inclusive, se a gente considerar essa questão da ação, né? A gente pode ter um exemplo bem simples, por exemplo, se uma personagem abre a porta, né? A gente tem a ação 1. Aí a outra personagem entra, já tem a ação 2, né? Então, nesse momento, o espectador, né, vai ficar esperando o que vai acontecer. Se alguém abre uma porta e outro personagem entra, né, o que vai acontecer em seguida? Esse exemplo simples, né, nos aponta a questão da conexão, né, que deve ter entre duas ações, né? Sem essa conexão, não tem como haver a progressão da peça, porque o espectador sempre está naquela ansiedade, né, naquela expectativa mesmo de acompanhar os eventos, né? Inclusive, a questão da ação ela é como um dominó, né, como um efeito dominó. À medida que vai caindo um dominó, né, os demais vão também sendo derrubados. Da mesma forma, no teatro, né, a ação, né, é como se fosse um dominó cujas peças são alinhadas, né, em pé uma após a outra, e quando cai uma pedra, né, cai uma das pedras do dominó, os demais recebem impulso para irem caindo. Da mesma forma, na peça, uma ação vai encadeando a outra, né, e vai continuando assim até que se chegue ao desfecho, né, da peça. E, novamente, fazendo alusão ao Hamlet, né, vou deixar registrado aqui o quanto essa peça é bem elaborada em termos de ação, porque a gente tem a situação inicial, né, eu vou falando e vocês vão imaginando aí o efeito dominó, ok? A primeira coisa que acontece, né, é o Hamlet sair da sua posição de equilíbrio. Ele vai ter conhecimento da morte do seu pai, vai saber do casamento precipitado da sua mãe com seu tio Cláudio. Essas são as ações mais marcantes da peça, né? Aí, na sequência, após a sua mãe ter se casado rapidamente com o seu tio, vai aparecer, então, o fantasma do rei falecido, né? O pai do Hamlet vai lhe aparecer como um espectro e vai lhe revelar as suas intenções, quais seriam essas intenções? Seria pedir ao filho, né, que lhe vingue, porque ele foi assassinado traiçoeiramente, tá? Então, a gente tem aqui, né, essa questão de que a revelação do espectro vai detonar a próxima ação, que é o comprometimento, né, a promessa do Hamlet de vingar a morte do seu pai, tá? E aí esse comprometimento do príncipe Hamlet o leva a exigir segredo dos seus guardas de confiança, não aqueles que eu mencionei há pouco, né, que estavam ali para espioná-lo, mas os guardas de sua real confiança, a respeito da aparição do fantasma do seu pai. Então, tudo vai seguindo, né, como um efeito dominó. Uma ação é imediatamente decorrente da anterior, tá? Essas telas que eu coloquei aqui, elas são realmente, né, assim, no seu contexto original, alusões, né, recriações da peça do Hamlet, que eu deixo aqui nesse momento exposta, né, do Pedro Américo, né, um pintor brasileiro.
e que mostra esse momento aí da aparição do seu pai, né, o espectro, ao Hamlet, ele segurando a caveira, né, que representa aí muito desse seu nível reflexivo de estar sempre questionando o caráter das pessoas que o rodeiam, né? Então a gente tem toda essa construção aí bem inteligente, né, do Shakespeare. E por fim, pessoal, outro fator a considerar-se com referência à ação é o tempo, né? Porque a peça de teatro ela completa habitualmente o seu ciclo de existência em torno de 2 ou 3 horas, né? O ritmo do palco mantém-se sempre acelerado, né? Paixões surgem à primeira vista, odiosidades crescem, travam-se batalhas, perdem-se ou ganham-se reinados, cometem-se assassínios, tudo em alguns poucos minutos pejados de acontecimentos e de emoção. Então, o tempo também está bastante relacionado, associado à questão da ação, tá? E aí, para essa exposição, pessoal, eu deixo listadas aqui as referências, com destaque para o trabalho do Harold Bloom, né, um dos principais estudiosos da literatura universal, com o seu livro Como e Por que Ler, tá? E também o livro do Scheffler, né? O livro do Ismael Scheffler, Teorias da Cena, Teatro e Visualidades, que está disponível para vocês na biblioteca digital da UFMS. Aí vocês podem depois verificar as demais referências e continuarem as leituras e estudos. Por hora, muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!